E uma das coisas que Deus tem falado muito comigo é sobre dependência dele. E ontem, tentei gravar algumas vezes, deu vários erros. Eu estava falando sobre o rei Ezequias, de Isaías 38, e falando sobre o rei Ezequias, algumas pessoas me perguntaram por que que eu citei o exemplo do calvinismo, por que que eu falei do calvinismo, por que que eu falei do arminianismo e falei sobre os pentecostais. Por que que eu fiz isso, meus queridos irmãos? Eu fiz isso porque uma coisa que nós precisamos entender, independente de qual vertente você está vendo, de qual vertente você está observando ou buscando, uma coisa você precisa entender no final de tudo: todas elas te levam a Cristo Jesus. Todas elas vão te levar à verdade poderosa, absoluta e soberana do Senhor. Todas elas vão te levar a algo sobrenatural, algo importante e poderoso, algo grandioso, algo profundo da parte do Senhor. Algo profundo que nos leva a entender algo, que no final de tudo, o que vale é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. E a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, ela quer o nosso crescimento espiritual. E o porquê o Senhor quer o nosso crescimento espiritual? Porque o Senhor quer nos levar a um novo nível de adoração, de exaltação ao Senhor. E hoje eu quero falar sobre um assunto que mexe muito com a igreja do Senhor. E qual é esse assunto, pastor? O alvo da oração. Qual é o nosso alvo quando oramos ao Senhor? Qual é o nosso alvo quando declaramos algo ao Senhor? Qual é o nosso alvo? Nós oramos especificamente ou oramos e atiramos para todo lado? E quando nós falamos sobre oração, sobre foco na oração, muitas pessoas ainda não entenderam o que é orar, o que é falar, o que é buscar o Senhor em profundidade, em temor e em amor. Por que as pessoas não entendem, pastor? Porque as pessoas não buscam o Senhor como deveria buscar. Por que, pastor? Primeiramente, o poder da oração focada, ele nos leva a algo interessantíssimo. Esse algo interessantíssimo é algo que, quando nós focamos em algo, quando nós nos dedicamos a algo da maneira certa, tá? A oração, ela transforma. Ela não transforma a Deus, ela nos transforma. Porque Deus não precisa de transformação. Nós precisamos de transformação para sermos conforme a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor para nós? É a vontade boa, perfeita e agradável. E qual é essa vontade boa, perfeita e agradável, pastor? Essa vontade boa, perfeita e agradável é o nosso crescimento em intimidade e entendimento do que Deus tem para nós. Nós, muitas vezes, eu conheço várias e várias pessoas que leram, que leem a Bíblia várias e várias vezes e não conseguem ter revelação da Bíblia, não conseguem ter profundidade na Bíblia. Mas nós, como filhos amados do Senhor, vamos quebrar tudo isso hoje. Nesse dia, tudo isso vai ser quebrado. E você que está me assistindo hoje, eu peço para você, com um coração focado, que você compartilhe e que você chame outras pessoas para estarem conosco, adorando e exaltando ao Senhor. Mas você precisa ter foco nisso, tá? Você precisa ter foco nisso. Pastor, como eu vou ter foco nisso? Querido, é pedindo revelação da parte do Senhor. E qual é o alvo da nossa oração? Qual é o alvo da nossa busca? Qual é o alvo da nossa intercessão? Qual é o alvo do nosso buscar, do nosso clamar? Muitas vezes
Você precisa entender isso. Nossas orações parecem falhar, mas não é por falta de palavra, não, irmãos, mas por falta de direção. Orar com foco significa alinhar o nosso coração à vontade do Pai, apresentando a Ele causas específicas com fé, com persistência e com muita e muita sinceridade. A oração focada não é um monólogo vazio, ela é um bombardeio no mundo espiritual que move o braço de Deus, que move a direção do Senhor aos anjos do Senhor a nosso respeito. E eu quero trazer nessa live para você alguns exemplos de oração da Bíblia focada, direcionada ao Senhor, que o sobrenatural aconteceu. Eu quero trazer para você 5 modelos de orações focadas. 5 modelos de orações objetivas, profundas e grandiosas. 5 modelos de oração que vai mudar o mundo espiritual ao seu favor, que você vai usar como exemplo.